Vamos, neste momento, nos despojando de todos os pensamentos aflitivos, de todas as dificuldades marcadas em nosso dia a dia, para que consigamos a abertura em nossas mentes e em nossos corações do entendimento maior do grande Evangelho do nosso Cristo Jesus. Que a sua paz esteja presente em todos os seus corações, em todos os seus lares, em todos os seus ambientes. Que a luz da casa de Isabel Soares de Moraes possa penetrar em todos os seus lares, nos trazendo aí o remédio salutar para que consigamos diminuir e exaurir todas as nossas dificuldades e doenças contraídas durante todas as aflições que nós somos acometidos. Pai nosso que estais no céu, santificado, Senhor, seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita, Pai, a tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. Perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos os nossos ofensores. E não nos deixe, Senhor, cair em tentação. Livra-nos da prática de todo o mal, pois teu é o reino, teu é o poder e a glória para tudo sempre. Boa noite a todos. Mais uma vez aqui reunidos com toda a equipe da Casa de Isabel Soares de Moraes, espiritualmente falando também. Eu gostaria de deixar o meu boa noite a todos aí que me ouvem. E hoje nós vamos estudar o capítulo 86 do livro Fonte Viva. Um capítulo bastante interessante que ele denota aí a grande realidade de todos nós no nosso mundo hoje, né? Hoje nós nos deparamos com dificuldades tamanhas que muitas vezes nós não conseguimos compreendê-las. E essa falta de compreensão às vezes pode nos levar a pensamentos não muito felizes que acabam por se unir a outros pensamentos, aumentando ainda mais essa condição de ignorância que ainda temos no nosso coração e na nossa mente. O título do capítulo é Estás doente? E começa com uma passagem de Tiago 5,15, dizendo: E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. O mundo que nós vivemos hoje é um mundo que se transforma rapidamente. É um mundo que nos traz informações full time, ou seja, a todo momento aparecem novas informações, novas garantias de melhorias de raciocínios maiores. Porém, somos acometidos muitas vezes por situações ou corridas de vida, corridas na vida, que nós valorizamos o que não precisaria ser valorizado. O capítulo fala de doença. Entendamos qual é o significado do que é uma doença. No dicionário, ele diz assim: na questão da medicina, a doença é uma ação biológica do estado de saúde de um ser, tanto homem quanto animal. Ela é manifestada por um conjunto de sintomas perceptíveis ou não, enfermidade, mal, alguma moléstia. Por exemplo, nós podemos exemplificar que o câncer é uma doença de difícil cura. Pela extensão da palavra, nós podemos entender também que doença ela pode ser considerada uma alteração de espírito ou uma alteração de ânimo de um ser. Como, por exemplo, a gente pode exemplificar: a tristeza de tal pessoa era a sua grande doença. E pode ser também entendida como um sentido figurado, tipo uma doença de alguma mania, de alguma obsessão, de algum vício, como jogo, por exemplo. A gente pode considerar que o jogo
é uma doença do ser humano. Olha só como nós nos encaixamos, talvez não em todos os significados, mas em alguns momentos a gente acaba entendendo o que a doença causa em nós e se nós estamos doentes ou não. E saúde, qual seria o significado? Que seria o oposto da doença? No dicionário, disse o seguinte, que saúde é um estado de equilíbrio dinâmico entre o organismo e o seu ambiente, ao qual mantém as características estruturais e funcionais do organismo dentro dos limites normais para a sua forma de vida e para a sua fase do ciclo vital. Na extensão da palavra, podemos dizer que saúde é o estado de boa disposição física e psíquica do ser humano. É um bem-estar. Como, por exemplo, nós apresentamos ótima saúde por termos uma mente equilibrada. Pode ser entendida também como um brinde, uma saudação que se faz bebendo a saúde de alguém. Pode ser entendida também como força física, como robustez, como energia. E também um voto de quem faz a alguém que espirra, que a gente deseja saúde. Mas e a saúde espiritual? Qual é a importância dessa saúde espiritual? Não basta apenas que nós busquemos a saúde física. É muito importante que consideremos a saúde espiritual. Tanto que o quesito saúde, hoje, ele já tem até um dia de comemoração durante o ano. E tem uma enorme importância na vida de todos nós. Embora a espiritualidade ela seja um tema da constituição do homem desde os seus primórdios, o mundo moderno depara-se com um conceito de individualização do corpo humano, onde há um estudo científico sobre mazelas físicas e as suas curas, os problemas mentais e psicológicos e os seus tratamentos. Mas muitos esquecem do fator espiritual do homem. Qual a importância do fator espiritual de todos nós? Nós somos induzidos a oportunidades de vida em que quaisquer delas nos trazem benefícios, mesmo nós não compreendendo naquele momento, pela dor que sentimos, qual o mérito daquilo tudo teria. Somos, na verdade, resultado de nossas ações. O que nós trazemos hoje como mazela de vida ou como deficiência física, mental ou espiritual, nada mais é do que atitudes que nós cometemos no passado e Deus, na sua divina misericórdia, nos presenteia com novas vidas para que consigamos sanar tudo aquilo que nós causamos para o outro e para nós mesmos. Existem muitas causas de desequilíbrio espiritual. Não é raro que todos nós fiquemos desequilibrados com a convivência que nós temos, sem saber, por exemplo, que talvez nós possamos estar influenciados com entidades espirituais, às vezes um tanto muito ignorantes ou desejosos da prática do mal. Esse assédio espiritual, ele constante causa diversos tipos de males, inicialmente no campo dos pensamentos, influenciando as nossas reações, junto aos nossos familiares, junto aos nossos amigos, e com o passar do tempo, ele acaba causando doenças normalmente psicossomáticas. Nós já estudamos em capítulos passados o poder que tem o nosso pensamento. Tudo gira em torno do que pensamos. Tudo gira em torno do que somos. Tudo gira em torno do que refletimos.
É muito importante que nós consideremos o orar e vigiar do nosso pensamento a todo instante. As irritabilidades, os vícios, as impaciências nos causam transtornos talvez maiores do que aqueles que nós pudéssemos nos imaginar. Se nós analisarmos mais profundamente a causa destes desequilíbrios, ele está dentro de nós, que permitimos qualquer tipo de influência em função dos nossos sentimentos, em função do padrão emocional e do padrão mental em que nós nos encontramos. Existem também causas de desequilíbrio espiritual, onde elas vêm de considerações mediúnicas. Pessoas que, abrindo o campo de mediunidade, sofrem aí influências de espíritos pouco evoluídos e, por não saber lidar com toda essa questão mediúnica, ela acaba se desequilibrando, tendo a necessidade de um tratamento material. Necessário se diga que toda situação mediúnica ela deve ser monitorada por um centro espírita. Só dentro da sociedade espírita é que nós conseguiremos o amparo necessário e o entendimento maior a tudo aquilo que nos acomete. Nós temos dentro da sociedade espírita os tratamentos através dos passes, nós temos através da sociedade espírita os tratamentos através de estudos, onde os estudos nos engrandecem a alma e cada vez mais contribuem para que nós tenhamos condições didáticas de superar tudo aquilo que nos aflige. E aí, o que fazemos? Muitas vezes nada, muitas vezes não paramos para analisar que o desequilíbrio ele vem das nossas próprias causas e acabamos aí nos acostumando com essa nuvem e vai levando a nossa vida de maneira não retilínea. Jesus nos prega sempre a tratativa do Evangelho. O Evangelho de luz do nosso Mestre Jesus, a nossa boa nova, ele é cheio de oportunidades e de conhecimentos que nos fazem entender como estamos em equilíbrio ou como estamos em desequilíbrio. Muito importante se faz que nós tenhamos o Cristo dentro de nós, porque Jesus, ele não veio modificar nada, simplesmente ele veio cumprir a lei, ele veio desenvolvê-la, ele veio dar-nos o verdadeiro sentido e adaptá-lo ao nosso grau de adiantamento. Por isso é que muitas vezes nós nos deparamos com a lei, com princípios e deveres para com Deus e para com o próximo, nos ensinamentos da doutrina espírita. O papel de Jesus nas nossas vidas, ele não é simplesmente de um simples mestre ou de um simples legislador moralista que tem como sua exclusiva autoridade a palavra. Quando Jesus esteve conosco, cabia-lhe o cumprimento às profecias que eles anunciaram o advento. A autoridade dele, que vinha de natureza espiritual, era divina, era iluminada. Ele veio para nos ensinar que a verdadeira vida não transcorre aqui na terra, e sim, ela é vivida no plano espiritual. Jesus veio nos ensinar que o caminho para esse reino, para esse plano espiritual, e os meios que eles nos ajudam a nos reconciliarmos com Deus e de sentirmos esses meios na marcha das coisas por vir, nos faz entender qual o real valor do ser humano. No Evangelho, segundo o Espiritismo, existe uma passagem em que Jesus disse:
Tendo ouvido os sãos, e Jesus, tendo ouvido isto, disse-lhe: os sãos não necessitam de médico, mas sim os que estão doentes. Eu não vim para chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Nós vivemos em um mundo de provas e expiações. Todos nós, espíritos em construção, somos matriculados nessa escola da vida para que consigamos nos promover moralmente e eticamente. Somos colocados em salas de aula onde temos que conviver com vários colegas, vários tipos de alunos, cada um pensando à sua maneira, cada um com a sua individualidade, cada um com seus defeitos, cada um com as suas virtudes. Nem sempre nós conseguimos o ensinamento necessário ou o grau de ensinamento necessário para que nós possamos transpor dessa sala de aula para uma mais evoluída. Entendam como funciona a nossa escola material. Nós começamos a cursar o primeiro ano e vamos evoluindo, passando de ano em ano, até chegarmos no nível superior, aonde nós também nos dedicamos a um tempo de estudo para nos tornarmos graduados àquela função que escolhemos. Além de tudo isso, temos também a oportunidade de aprimorar todo esse conhecimento época em época. Mesmo porque o profissional que não se atualiza, ele não se torna capacitado para o mundo de hoje, que é transformador. Ele muda a todo momento. E se nós não conseguimos essa evolução necessária, como eu falei anteriormente, nós somos obrigados a repetir aquele ano em que nós não nos dedicamos com maior atenção. Assim funciona conosco na vida espiritual. Vivemos em uma sala de aula denominada Planeta Terra. Aqui nós somos todos juntos criaturas de Deus, imbuídas a viverem unidas no mesmo sentimento, no mesmo amor, na mesma fraternidade, na mesma luz. O sol, ele brilha para todos nós, independente de quem somos. A água, ela é distribuída para todos nós, independente do que pensamos. E a vida, ela vem, cada uma à sua maneira, cada uma a condição de cada espírito a vivê-la. Vivendo um mundo de provas e expiações, nós estamos sujeitos, quase que invariavelmente, a evoluirmos pela dificuldade. Não existe aquele ditado, se não vai pelo amor, vai pela dor? Muitas vezes nós preferimos aprender pela dor, porque pelo amor nós não criamos oportunidades elevadas para que, ao invés de sofrer por aquilo, nós aprendêssemos, adquiríssemos a virtude necessária e passaríamos acima de tudo isso. Todos nós estamos em escalas evolutivas. Necessário se faz entender que, estando cada um de nós em escalas evolutivas diferentes, cada um tem um raciocínio e cada um tem uma dificuldade. A linha de orar e vigiar para o nosso pensamento, ela se faz uma constante em todos os momentos para que nós nos alertemos com o que pensamos e com o que estamos puxando para dentro de nós. Muitas vezes acabamos até por refletir aquilo de amargura que temos para o outro. O outro não tem culpa daquilo que nós sentimos. O Evangelho de Luz do nosso Mestre, ele nos direciona a enxergarmos a nós mesmos, a ouvirmos o nosso íntimo, o nosso coração,
a darmos a oportunidade à nossa consciência que constantemente ela nos alerta, não faça isso, isso está errado, não faça aquilo. E mesmo assim a gente não respeita e acaba passando por cima de tudo isso. Trazendo pensamentos ruins, refletindo pensamentos ruins ou adquirindo através dos meus pensamentos ruins irmãos espirituais que pensem da mesma forma que a energia desses pensamentos, nós acabamos sendo sugados por um redemoinho de energias pesadas que sugam o nosso fluido a todo momento. E se isso for uma constante, se a espiritualidade sem luz nos puxa, se alimenta da nossa energia, nós invariavelmente sucumbimos à doença física. Porém, é necessário dizer que antes da doença física, ela se instala primeiro em nossa alma, em nosso espírito. A doença, ela vem primeiro dentro do nosso energético, dentro da nossa condição perispirítica, através do pensamento. Porque o pensamento registra em nosso perispírito tudo aquilo que foi ocasionado pela mente, originado pela mente. E tudo que fica registrado ali é visto por qualquer entidade espiritual desencarnada. Nós somos o reflexo como um livro aberto a toda a equipe espiritual de luz ou não. Por isso que é importante que nós nos atentemos e nos atenhamos ao ensinamento do Evangelho do nosso Cristo. Por isso é importante que nos dias de hoje nós também deixemos de valorizar tudo de mal que acontece em nosso mundo. O mal sempre existiu, porque o mal se torna necessidade para a vontade de ter o bem. Não é criação de Deus, é criação nossa, das nossas falhas, é consequência de tudo aquilo que nós fizemos e somatizamos e somamos em nossa vida infinita, nossa vida eterna. E o planeta e o pensamento são um só. Nós, todos que vivemos no planeta Terra, somos os doentes a quem Jesus veio socorrer. Todos, indistintamente, somos doentes. Se fôssemos sãos, nós não estaríamos nessa escola tão difícil que é o nosso planeta. Mas essa escola também tem possibilidades de luz. E Jesus nos ensina que o reino dele não é aqui, mas ele pode também trazer o reino dele para cá. Existe uma passagem no livro Boa Nova, deixa eu olhar aqui, peraí, de Jesus com Bartolomeu, que eu acho interessantíssimo, que se vocês puderem, lerem após o término da nossa conversa, porque é uma grande história, é um grande exemplo de ensinamento que Jesus e Bartolomeu nos dão. É o capítulo 8, denominado Bom Ânimo. Eu gostaria de falar algumas frases aqui em que são muito interessantes, porque Bartolomeu, ele foi um dos discípulos mais dedicados do Cristo, né? Desde os seus primeiros tempos, as pregações junto ao Tiberíades. Então, ele tinha muitas dúvidas e Bartolomeu ele vivia inserido em situações mentais de muita tristeza, às vezes até de muita revolta, né? E aí, ele resolveu numa noite que o mestre estava ali tranquilo, conversar com ele, né? Então Jesus aproveitou alguns instantes para poder orientá-lo. Bartolomeu dizia para ele: mestre, o mundo nosso ele é tão difícil, o mal predomina, a vitória do errado predomina, nós somos chicoteados por pessoas que querem no nosso mal, nós somos envolvidos e rodeados de pessoas que não pensam na prática do bem. E
eu pergunto para o Senhor, onde que a gente vai parar? Porque a gente acaba ficando um tanto descrente de tudo isso que acontece no mundo. Aí o mestre disse a ele, olha só, que coisa linda. Bartolomeu, a nossa doutrina é do Evangelho, ou da Boa Nova, e você já viste uma boa notícia não produzir alegria? Fazes bem você conservando a tua esperança em face de novos ensinamentos. Mas não quero senão acender o bom ânimo no espírito dos meus discípulos. Se já tive a ocasião de ensinar que meu reino ainda não é deste mundo, isso não quer dizer que eu desdenhe o trabalho de estendê-lo um dia aos corações que mourejam deste mundo. Olha só, que coisa linda. Então, importante o exemplo dele, o importante, a primeira menção de Jesus, salvo que os outros parágrafos são tão iluminativos quanto esse primeiro que Jesus disse a ele, que uma das principais soluções que eu encontrei lendo esse capítulo é de que nós devemos nos alimentar de coisas boas. Nosso mundo tem maldades? Sim. Nosso mundo tem dificuldades? Sim. Nós temos maldades? Sim. Nós também temos dificuldades. Mas basta que nós nos alimentemos de notícias boas. Se nós ficarmos impregnados a ver TV, por exemplo, nós vamos ver que a TV valoriza muito mais uma notícia ruim do que uma boa. Vê-se constantemente falando em mortes, falando em tantas coisas ruins, raramente se vê uma reportagem sobre o Prêmio Nobel da Medicina, sobre o Prêmio Nobel da Saúde, da Paz. Pouco se vê sobre boas práticas. Raramente nós vemos. Nem por isso nós devemos nos acomodar a essas situações. Todas as religiões, sem sombra de dúvida, trazem momentos de reflexão e de iluminação no nosso pensamento. A doutrina espírita, ela vem de uma forma aberta, de uma forma mais clara, a nos responder a tudo aquilo que nós não entendemos. E mesmo assim, às vezes, mesmo estando escrito às claras, como por exemplo, no Livro dos Espíritos, no Evangelho segundo o Espiritismo, nós não temos a condição intelectual e psicológica ainda de aceitar toda aquela informação e nós preferimos fechar o livro. Importante que o nosso livro da vida, que o nosso livro da alma, ele esteja sempre aberto. Importante que nós leiamos página por página, não precisa ser rapidamente, porque os ensinamentos, eles nos causam reflexões e às vezes as reflexões, elas são duradouras. É necessário que nós tenhamos a possibilidade da boa vontade, de saber que um sorriso traz o outro, de saber que um aperto de mão, ele traz outro, de saber que um abraço, que hoje está tão difícil de nós termos, mas nós vamos vencer tudo isso, que um abraço te reconforta, porque une o coração seu com o coração daquele que te abraça. Aí existe uma troca de energia tamanha de que aquele que te abraça ou você que abraça ele, se tiver um pensamento de benevolência, de transformação, nós conseguimos transportar, transferir tudo isso ao outro. Necessário, mais uma vez, a reforma íntima de todos nós. Necessário que nós nos olhemos por dentro, que nós enxerguemos o quão difíceis nós também somos. Às vezes nós nos colocamos em patamares de subjugação e de prepotência, que porque talvez eu tenha um conhecimento oportuno de alguma coisa, eu sou melhor do que aquele que muitas vezes nem teve a oportunidade de sabê-lo.
Eu particularmente tive uma oportunidade dessas agora, de uns tempos para cá, em que eu entendia que pelo conhecimento que eu já tinha tido, veja bem, gente, conhecimento, não prática, tá? Que o conhecimento, que a teoria, melhor dizendo, que eu já tinha de tudo aquilo, ela não permitiria, talvez, que eu sofresse alguns tipos de flagelos emocionais e físicos. Doce ilusão a minha. Doce ilusão. Mas tudo isso com um princípio muito maior, com um objetivo muito maior. Porque Jesus nos mostra que a gente deve sim, já que temos o conhecimento de alguma coisa, praticá-lo constantemente. Chegou a minha vez de praticar. Chegou a minha vez de entender de que aquilo que eu li e que eu absorvi em minha mente como construção, ela deve ser colocada para fora. Ela deve ser transformada em atitudes. Primeiro com nós mesmos. Porque nós só conseguiremos ajudar o outro se nós tivermos estrutura para essa ajuda. Então, a todos vocês que me ouvem, que têm a oportunidade de saber desse testemunho, eu acho extremamente importante que nos enxerguemos por dentro sem culpa. A mesma dificuldade que eu passei ou que eu passo, também é a mesma dificuldade de que muitos outros passam, cada um na sua necessidade. Somos todos criaturas de Deus, somos filhos dele. E o sofrimento, quando a gente para entendê-lo, olha quão profundo é isso. Quando a gente para entender a nossa dor, significa que nós estamos retornando para Deus. Significa que nós escolhemos um caminho separado dele lá atrás e que agora, depois de muitas dores, de muitos sofrimentos, de muitas reflexões, nós decidimos retornar a esse mesmo caminho, de volta para Deus. E assim nós vamos, construindo a nossa vida, construindo um espírito cada vez melhor, construindo um coração nosso cada vez maior. Todos nós precisamos uns dos outros. Todos. Se nós imaginarmos que um dia nós não precisaremos de mais ninguém, nós não estamos caminhando em uma ascensão. Nós estamos caminhando em um declínio. Então leiam, por favor, o capítulo 8 do livro Boa Nova. É muito importante, que ele vai dizer na síntese tudo aquilo que eu estou dizendo aqui há 30 minutos. Mas ele é muito importante. Se eu for lê-lo, ele é muito longo e vai acabar estendendo demais o nosso bate-papo aqui. Então, vamos voltar aqui, vamos lá. Como nós somos espíritos em construção, voltando ao nosso planeta, nós estamos em evolução. Então, dificuldades, elas existem para que nós cresçamos. Eu gostaria de ler para vocês, na íntegra, o capítulo do livro Fonte Viva e depois terminar com uma passagem do livro Jesus no Lar, capítulo 49, para a gente poder finalizar, tá? Capítulo 86 do livro Fonte Viva. Estás doente? Emmanuel diz: todas as criaturas humanas adoecem. Todavia, são raros aqueles que cogitam de cura real. Se te encontras enfermo, não acredites que a ação medicamentosa, através da boca ou dos poros, te possa restaurar integralmente. O comprimido, ele ajuda, a injeção melhora. Entretanto, nunca te esqueças de que os verdadeiros males procedem do coração. A mente, ela é fonte criadora. A vida, pouco a pouco, plasma em torno de teus passos aquilo que desejas. De que vale a medicação exterior se prossegues triste,
acabrunhado ou insubmisso, como Bartolomeu prosseguia. De outras vezes, pede o socorro de médicos humanos ou de benfeitores espirituais. Mas ao surgirem as primeiras melhoras, abandonas o remédio ou o conselho salutar e volta aos mesmos abusos que te conduziram à enfermidade. Como regenerar a saúde? Se nós perdemos longas horas na posição da cólera e na posição do desânimo. A indignação rara, quando justa e construtiva no interesse geral, é sempre um bem, quando sabemos orientá-la em serviços de elevação. Contudo, a indignação diária, a propósito de tudo, de todos e de nós mesmos, é um hábito pernicioso, de consequências imprevisíveis. O desalento, por sua vez, é clima anestesiante que entorpece e destrói. E que falar da maledicência ou da inutilidade com as quais despendes tempo valioso e longo em conversação infrutífera, extinguindo as tuas forças? Que gênio milagroso te doará o equilíbrio orgânico se não sabes calar, nem desculpar, se não ajudas, nem compreendes, se não te humilhas para os desígnios superiores, nem procuras harmonia com os homens. Por mais se apresentem socorristas na terra e no plano espiritual em nosso favor, nós devoramos as próprias energias e somos vítimas imprevidentes de suicídio indireto. Se estás doente, meu amigo, acima de qualquer medicação, aprende a orar e a entender, a auxiliar e a preparar o coração para a grande mudança. Desapega-te dos bens transitórios que te foram emprestados pelo poder divino, de acordo com a lei do uso, e lembra-te de que serás agora ou depois reconduzido à vida maior, onde encontramos sempre a própria consciência. Foge à brutalidade. Enriquece os teus fatores de simpatia pessoal pela prática do amor fraterno. Busca a intimidade com a sabedoria pelo estudo e pela meditação. Não manches o teu caminho. Serve sempre. Trabalha na extensão do bem. Guarda a lealdade ao ideal superior que te ilumina o coração e permanece convicto de que se cultivas a oração da fé viva em todos os teus passos, aqui ou além, o Senhor te levantará. Temos desafios enormes em nossa vida, mas o caminho do bem, ele sempre nos leva ao bem. Semelhante atrai semelhante, pensamento atrai pensamento. Pensemos em luz, pensemos em estudo, pensemos em iluminação íntima, pensemos em harmonia conosco e com o próximo, pensemos em ajudar a todos aqueles que precisam. Se nós nos colocarmos no caminho do bem, mesmo com as dificuldades que temos, nós podemos encontrar na nossa trajetória, talvez, muitos próximos, como, por exemplo, o samaritano que foi acudido no caminho de Jerusalém. E também ressaltando que nós podemos nos transformar em próximos do outro. Muito importante que a gente entenda tudo isso, porque nós vivemos em conjunto. Agora eu vou ler o capítulo 49 do livro Jesus no Lar, chamado A Jornada Redentora. Aberta a doce conversação da noite em torno da Boa Nova, a esposa de Zebedeu perguntou reverente, dirigindo-se a Jesus: Senhor, como se verificará a nossa jornada para o reino divino? O Cristo pareceu meditar alguns momentos e explanou: Num vale de longínquo país, alguns judeus cegos de nascença habituaram-se à treva e à miséria em que viviam.
e muitos anos permaneciam na furna em que jaziam mergulhados. Quando, iluminado irmão de raça por lá passou, e falou-lhes da profunda beleza do Monte Sião em Jerusalém, onde o povo escolhido adora o Supremo Pai. Ao lhe ouvirem a narrativa, todos os cegos experimentaram grande comoção e lastimaram a impossibilidade em que se mantinham. O vidente amigo, porém, esclareceu-lhes que a situação não era irremediável. Se tivessem coragem de aplicar a si mesmos determinadas disciplinas, com abstinência de variados prazeres de natureza inferior a que se haviam acostumado nas trevas, eles poderiam recobrar o contato com a luz, avançando na direção da Cidade Santa. A maioria dos ouvintes recebeu as sugestões com manifesta ironia, assegurando que progenitores e outros antepassados haviam sido igualmente cegos e que se lhes afigurava impossível a reabilitação dos órgãos visuais. Um deles, porém, moço, corajoso e sereno, acreditou no método aconselhado e aplicou-o. Entregou-se primeiramente às disciplinas apontadas e depois de 4 anos de meditação, trabalho intenso e observação pessoal da lei, com jejuns e preces, ele obteve a visão. Quase enlouqueceu de alegria. Em êxtase, ele contou aos companheiros a sublimidade da experiência, comentando a largueza do céu e a beleza das árvores próximas. Contudo, ninguém acreditou nele. Não obstante ser tomado por demente, o rapaz não desanimou. Agora ele enxergava o caminho e conseguiria avançar. Ausentou-se do vale fundo, mas sem qualquer noção de rumo, ele vagueou dias e noites em estado aflitivo. Atacado por lobos e víboras em grande número, usava a maior cautela, reconhecendo a própria inexperiência, até que em certa manhã, abeirando-se de um esconderijo cavado na rocha para colher mel silvestre, ele foi aprisionado por um ladrão que lhe exigiu a bolsa. Entretanto, como não possuísse dinheiro, deixou-se escravizar pelo malfeitor, que durante 5 anos sucessivos o reteve em trabalho incessante. O servo, porém, agiu com tamanha bondade, multiplicando os exemplos de abnegação, que o espírito do perseguidor se modificou, fazendo-se mais brando e reformando-se para o bem, restituindo-lhe a liberdade. Emancipado de novo, o crente fiel recomeçou a jornada, porque a ânsia de alcançar o templo divino povoara-lhe a mente. Pôs-se a caminho, distribuindo fraternidade e alegria com todos os viajores que lhe cruzassem a estrada. Mas atingindo um vilarejo onde a autoridade era exercida com demasiado rigor, ele foi encarcerado como sendo um criminoso desconhecido. No entanto, se revelou inativo no exercício Se revelou inativo no exercício do bem. Na próxima cadeia que lhe feria a inocência, encontrou vastíssimas oportunidades para demonstrar boa vontade, amor e tolerância, sensibilizando as autoridades que o libertaram enfim. O ideal de atingir o santuário sublime absorvia-lhe o pensamento e prosseguiu na marcha. Todavia, somente depois de 20 anos de lutas e provas, das quais sempre saía vitorioso, é que conseguiu chegar ao Monte Sião para adorar o Supremo Senhor. O mestre interrompeu-se, vagueou o olhar pela sala silenciosa e rematou. Assim é a caminhada do homem para o reino celestial. Antes de tudo, é preciso reconhecer a sua condição de cego e aplicar a si mesmo os remédios indicados nos mandamentos divinos. Alcançado o conhecimento, apesar da zombaria de quantos o rodeiam em posição de ignorância, é compelido a marchar por si mesmo
e sozinho, quase sempre, no escuro vale terrestre para o monte da claridade divina, aproveitando todas as oportunidades de servir indistintamente, ainda mesmo aos próprios inimigos e perseguidores. Quando o seguidor do bem compreende o dever de mobilizar todos os recursos da jornada, em silêncio, sem perda de tempo com reclamações e censuras, que somente denunciam inferioridade, então ele estará em condições de alcançar o reino dentro do menor prazo, porque viverá plasmando as próprias asas para um voo divino, usando para isso a disciplina de si mesmo e o trabalho incessante pela paz e alegria de todos. Sigamos o exemplo. Sejamos perseverantes em tudo aquilo que a vida nos oferece e nos exige a perseverança. Todos nós temos no nosso coração a semente de luz plantada por Deus, nosso Pai, quando nos criou. Essa semente, da mesma forma que uma semente que é plantada na terra, ela deve ser plantada em terra boa, em terra firme, em terra preparada, e depois disso regada, depois disso também preparado, tirando-se as ervas daninhas à volta que a prejudiquem. Assim é a nossa semente no nosso coração. E o evangelho de luz do nosso Mestre, ele está plantado em todos nós. Basta que preparemos a terra do nosso coração, que nós aremos essa terra, que nós adubemos essa terra, para que essa semente se transforme em árvore magnífica e frutífera. E através do nosso coração nós consigamos alimentar os corações de outros desejosos que ainda não adquiriram a consciência necessária para tudo isso. Que a paz de Jesus esteja presente em todos vocês, que o nosso Mestre abençoe. Muito obrigado. Eu espero que tenha sido de valia esse estudo como foi para mim. Aliás, todos os estudos são. Muito obrigado. Não esqueçam de ler o capítulo do que eu indiquei para vocês, que ele é muito interessante. Talvez numa outra oportunidade nós falemos sobre o capítulo em si para a gente, tá bom? Mais uma vez, que a paz de Jesus esteja com todos vocês, que a semana seja magnífica e que todas as oportunidades de dificuldades nós saibamos encará-las com sorriso e com confiança de que Jesus está no leme de nossas vidas e de nosso planeta. Senão, ele não teria vindo ao mundo entre nós. Se Jesus não tivesse a certeza de que o nosso mundo se transformará em um mundo melhor, ele não teria vindo pessoalmente ao nosso encontro. Quem muda primeiro é o nosso coração. E através dele nós conseguimos mudar o mundo. Fiquem em paz. Um grande abraço a todos vocês.